Retomando, né? Boa tarde a todos e a todas as aqui nesse novo, né, debate Remirabete, essa mesa que compõe as atividades do nosso segundo ano, né? Essa proximidade, né? Essa aliança entre Remir e Abete, informalmente já acontecia há muito tempo, mas o ano passado nós estreitamos as nossas relações. Muitos dos né, participantes associados da ABET são da Remir, né? A Remir é a Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, e a ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. E na tarde de hoje, né, nós teremos a sequência de discussão sobre a saúde dos trabalhadores, dessa vez contando com a querida colega Tânia Maria de Araújo, professora, né, de pós-graduação em saúde pública da Universidade Estadual de Feira de Santana, a querida colega do GT Saúde dos Trabalhadores, saúde mental, saúde dos trabalhadores, da Frente Ampla e Defesa da Saúde dos Trabalhadores, e o Bruno Chapadeiro, que é professor também do programa de pós-graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo. Para mediar esse evento, esse nosso debate, hoje nós contamos com a Vera Navarro, que é comigo, né, participa comigo da diretoria da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, a Vera, que é professora na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto. Né? O tema que nos traz aqui, né, é a saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras na pandemia, pensando o trabalho, a relação entre o trabalho, sobrevivência e o direito à vida. Né? O tema da saúde mental é um tema fundamental, é um tema que urge, né, ser enfrentado não apenas no cotidiano do trabalho, mas ser enfrentado particularmente nesse momento de pandemia. Tá? Então, é com muita alegria, com muita satisfação que eu, então, né, recebo e passo imediatamente para a Vera, né, a condução dessa mesa, agradecendo imensamente a Tânia e o Bruno Chapadeiro, a Tânia que temos já um trabalho em comum, com quem eu aprendo muito, e o Bruno, né, que temos um parente em comum, e eu, um dos meus melhores amigos, né, o Eduardo Chapadeiro, em comum, e que a vida, né, Bruno, nos fez conhecer, tá? Então, Vera, tá contigo. Desculpa, perdão, que eu esqueci de falar. Excepcionalmente, né, esse nosso debate Remir, ele está fazendo parte da programação da Semana de Mobilização do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. As atividades de mobilização em torno desse fórum está sendo pensado para 2022. Começaram já na sexta-feira, né, tivemos a abertura, tivemos várias atividades culturais, essa semana uma programação enorme. Então, é muito legal que, além de fazer parte, né, da programação do debate Remirabete, nós também estamos fazendo parte da programação da Semana de Mobilização do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Vera, está contigo. Está sem microfone, Vera. As falhas. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui, que nos ouvem. E esse tema, né, de hoje
A saúde mental dos trabalhadores na pandemia, trabalho, sobrevivência e direito à vida, é realmente um tema candente, como a Patrícia destacou, né? E a questão da saúde do trabalhador, já há algum tempo, né, tem ganhado um espaço muito grande nas academias, né, tanto com pesquisa e mesmo atuação. Isso não é uma coisa positiva, né? Ele acaba sendo um tema bastante investigado, porque o que a gente tem percebido é que a saúde dos trabalhadores só tem feito piorar. A gente imaginava que no século XXI a gente pudesse estar aqui, né, num evento que vá discutir trabalho, que a gente pudesse estar aqui discutindo redução de jornada, né, condições mais favoráveis de trabalho, e por aí. E nós estamos falando de sobrevivência de trabalhadores, de desemprego, de precarização e de perda da saúde, perda da vida, né? Então, é um retrocesso muito grande, né? Muito grande. Então, isso precisava ficar registrado. E para falar sobre esse assunto, então, a Patrícia já apresentou os nossos expositores, mas eu vou completar um pouquinho aqui mais, né? A Tânia tem formação em psicologia, Tânia Maria de Araújo, né? Formação em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em saúde comunitária pela Universidade Federal da Bahia, doutorado em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia também, e pós-doutorado na University of Massachusetts, nos Estados Unidos. Tem também um pós-doutorado na Alemanha, pós-doutorado na Heinrich Heine, não sei se é assim que fala, é assim? Em Heinrich Heine, na Heine Universität, em Düsseldorf, e onde também ela foi professora visitante. Atualmente, a professora Tânia é professora titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, coordenadora do núcleo de epidemiologia dessa mesma instituição, e docente dos programas de pós-graduação em saúde coletiva e da saúde e ambiente de trabalho na Universidade Federal da Bahia. É também membro da Comissão de Epidemiologia da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a ABRASCO, e co-chair do Comitê Work Organization e Sociological Factors, da International Commission of Occupational Health, né? Ela está lá como representante da América Latina. É também editora associada da Revista Brasileira de Epidemiologia e da revista Ciência e Saúde Coletiva. E também faz parte da Frente Ampla de Saúde do Trabalhador, Frente Ampla em defesa da saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Assim como o Bruno, né, a Patrícia também fazem parte dessa frente. Eu não sei se mais alguém aqui que está aqui também faz parte. O Bruno, né, Bruno Chapadeiro Ribeiro, também tem formação em psicologia pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Tem especialização em Psicologia Organizacional e do Trabalho pelo Conselho Federal de Psicologia, mestrado em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Também, nesse período, ele realizou o doutorado, né, um período de doutorado como um sanduíche, né, na França, né, em Paris, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. E, atualmente, ele é pós-doutorando em saúde coletiva pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. É também pesquisador colaborador da Rede de Estudos do Trabalho. E secretário-geral da ABRAST, Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então,
Antes só de passar a palavra à Tânia, né, eu só queria mencionar aqui que nós estamos vivendo num quadro, né, da pandemia, né, a pandemia no Brasil, ela está sendo, ela acabou ocorrendo conjuntamente a uma crise, né, que já vinha há algum tempo, né, uma crise de caráter econômico, social, político, né, e que agravou, né, significou não só nesse período também o agravamento das condições de trabalho, de pobreza, de desemprego. Então, é uma crise sobreposta à outra. Nós estamos vivendo uma crise sanitária de uma dimensão tremenda, né? E que isso vai recair sobre os trabalhadores, né? Que você tem, então, aumento de desemprego, um conjunto de trabalho precário, aumento de desemprego e uma intensificação do trabalho daqueles que conseguem trabalhar. Então, é nesse quadro, né, que a gente vai pensar a questão da saúde mental, né? Lembrando, né, do governo anterior a esse, onde foi aprovada a emenda constitucional, né, lembra da PEC da maldade lá, a PEC 241, que congelou as despesas do governo federal por 20 anos na área de saúde e educação. Então, é um quadro bastante grave, esse que a gente está, e no qual a discussão sobre a saúde mental ela é bastante importante nesse momento. Então, eu já passo a palavra para a Tânia, né, e em seguida para o Bruno. Boa tarde a todos e todas. É uma grande alegria estar aqui, não é? Eu falo que nesse momento de tantas coisas ruins, tem também uma coisa boa que a gente está podendo, né, conhecer as pessoas de diferentes lugares que a gente provavelmente poderia ter passado a vida sem encontrar. Então, eu acho que há uma gratidão muito grande também, né, por estar conhecendo pessoas como Patrícia, o Bruno, a Vera, né, que foram pessoas que eu encontrei aí na Frente Ampla, onde a gente está tentando, né, ter formas de mudar alguma coisa, ou pelo menos nos juntar. Então, a Patrícia me convidou para estar aqui com vocês, o que é uma grande alegria para mim, não é? E eu posso realmente iniciar fazendo essa gratidão à vida, já que a gente, né, o título que a Patrícia sugeriu aí, o direito à vida, eu acho que tem sido um fôlego bastante importante a gente conhecer pessoas, então eu agradeço muitíssimo. Patrícia, quando me fez o convite, ela disse, fale um pouco de alguma linha de pesquisa que você... E aí, quando eu comecei a pensar, eu pensei em trazer duas coisas, né, que são as coisas que estão mais perto de mim hoje. Uma que é a principal linha de pesquisa minha, que é com estressores psicossociais, né? Então, estresses ocupacionais, então, estressores ocupacionais, não estresse ocupacional, estressores ocupacionais, já que a minha área é epidemiologia, e as questões também referidas a uma dimensão do conceito de trabalho, que é o trabalho doméstico. Eu comecei a apresentação querendo fazer as duas coisas, mas, obviamente, são 20 minutos, eu desisti completamente de apresentar qualquer coisa dos estressores ocupacionais, mas também provocada por Patrícia, que disse, vai ter as mesas da Beth, por que você não se inscreve? Aí, para eu não ficar em débito, porque realmente a minha área de pesquisa central são os estressores, eu já, como falei com o Sérgio já está aí, nós já vamos fazer uma mesa para a Beth. Então, a segunda parte de hoje a gente vai encontrar, né? Quer dizer, espero, né, que aprovem a mesa no congresso da Beth. Então, a minha ideia é discutir com vocês um pouquinho um aspecto específico, né,
a gente tem que as mulheres, elas são amplamente, né, fortemente têm a sua saúde mental afetada. E a gente tem trabalhado muito que uma das possíveis explicações para esse adoecimento decorre, né, das atividades do trabalho doméstico. Então, eu vou trazer algumas coisas aqui, recortei 2 estudos que a gente tem uma coorte da população de Feira de Santana, né, que é onde a universidade tem sede. Então, a Feira de Santana é a cidade mais populosa de todo o Nordeste do país, e a gente, desde 2007, a gente tem uma coorte tem trabalhadores, mas é da população, uma amostra representativa, a gente acompanha mais ou menos 4.000 pessoas, e a gente tinha acabado de fazer uma coleta em novembro. Então, eu vou trazer só pequenas coisas em relação a isso, né? E vou trazer uma coisa que a gente fez mais aí dentro do campo da pandemia mesmo, que é um estudo que a gente tem feito aqui com professores. Então, a gente estudou a rede privada e professores de 2 universidades públicas, mas eu vou apresentar aqui para vocês somente o das escolas, né, da rede privada de ensino. Então, eu preparei alguma apresentação que eu vou, então... Queria saber se chegou aí para vocês. Sim. Pronto. Perfeito. Então, a ideia, portanto, é a gente avaliar, né, a saúde mental na pandemia, nessa ideia de discutir o trabalho, a sobrevivência e o direito à vida. Acho que o primeiro dado aí, a gente também tem uma linha de pesquisa que avalia os transtornos mentais relacionados ao trabalho, e a gente tem feito o acompanhamento, né, desde 2006, todos os transtornos mentais relacionados ao trabalho, eles são notificados na base do SINAM, que é o Sistema de Notificação de Agravos. Então, os transtornos mentais relacionados ao trabalho, eles são de notificação obrigatória. Então, como vocês veem aí, né, a gente tem, assim, digamos, uma elevação ano a ano que é exponencial. É claro que também que tem um fator aí, que é o fator da notificação, à medida que os serviços, né, vão constituindo aquela obrigatoriedade, tende a aumentar o número de casos em função desse viés da informação. Mas, obviamente, esse aumento sustentado, ele não decorre apenas, né, da notificação, mas de uma situação real, embora a gente saiba, né, que não notifica toda a situação. Mas, como vocês podem ver aí, né, principalmente aqui, começa a ter um pico, realmente, uma curva em ascendência total, a partir aí de 2014. Aqui a gente tem alguma variabilidade, diminuindo em 2020, aí é mais reflexo realmente da informação. De qualquer forma, a coisa a se destacar aí é que o que a gente sabe, né, sobre o adoecimento mental, ele está muito longe de realmente diagnosticar o que é que a gente tem de adoecimento mental, que vai desde o sofrimento mental, passando pelos transtornos mentais relacionados ao trabalho, pela perspectiva de vários transtornos, incluindo a ideação suicida e o próprio suicídio. Então, a gente tem esse grande problema no país que a gente não tem ideia, não é, de qual é o tamanho do problema que a gente enfrenta. Mas, de qualquer forma, os dados que a gente tem são bastante claros para nos informar que a gente vive realmente, né, independente da pandemia, que certamente, né, se espera que, seguindo a uma crise sanitária, a gente tenha um aumento do adoecimento, mas a gente já vivia uma epidemia, digamos assim, de adoecimento mental. Bom, então, para explicar esse adoecimento, nós, né, estamos aqui porque, de alguma forma, a gente trabalha com a categoria trabalho, ou seja, a gente tenta entender a fatia, digamos assim, de explicação desse evento que decorre
de como as pessoas trabalham, né, das características que o trabalho tem. Em geral, a gente tem um foco no trabalho remunerado, naquele trabalho, né, onde a gente vende a força de trabalho para o capitalista e desempenha o trabalho nesse período, né? Mas chama a atenção de que, embora muito invisibilizado, existe uma dimensão dessa categoria trabalho que corresponde àquele trabalho que ele é realizado para a reprodução social, não para a produção de valores, que seria, então, o trabalho doméstico. Então, nos últimos anos, a gente tem feito um esforço para incorporar essa categoria como uma categoria, de fato, que a gente possa encontrar formas de mensurar essa categoria e, ao mesmo tempo, de avaliar a relação dessa categoria trabalho doméstico com o adoecimento. Então, dos aspectos que a gente tem levantado sobre isso é o que diz respeito à jornada de trabalho. Normalmente, quando a gente pensa em jornada de trabalho, a gente pensa naquele tempo, né, que é comprado pelo capitalista para que o trabalhador, a trabalhadora possam desenvolver suas atividades produtivas. Ou seja, a gente sempre, né, predominantemente, a gente trabalha com trabalho que produz mais valia. Mas tem todo esse trabalho, né, que é majoritariamente feito pelas mulheres e que não tem fins lucrativos, que é o trabalho doméstico. Então, essa é uma dimensão importante quando a gente está pensando na relação com a saúde, porque a gente vai, né, tá trabalhando com o trabalho e suas características que vão produzir desgaste no trabalhador, mas a gente também vai ter uma continuidade, digamos assim, dessa jornada de trabalho dentro, né, das casas, dentro das famílias. Então, constituindo uma dimensão que a gente acha extremamente importante, não somente para a saúde mental, mas para a saúde física também, que é essa chamada dupla jornada de trabalho. Especialmente porque não é uma dupla jornada de trabalho, uma jornada que se segue à outra, mas normalmente também de jornadas que se sobrepõem, não é? Produzindo conflitos. Então, se a gente pensar hoje na gente vivendo e trabalhando no mesmo espaço, obviamente, esses aspectos vão ser ainda mais importantes, porque eles vão trabalhar tanto com a extensão do tempo, quanto com a intensificação, né, dessa jornada, e isso vai ter impactos na saúde das pessoas. E, portanto, quando a gente for pensar, né, no que pode produzir adoecimento mental, a gente vai pensar nessas diferenças de gênero. Isso não é uma questão nova, né? Na década de 90, no Instituto Karolinska, na Suécia, o grupo da Marianne Frankenhauser estudou bastante essa questão, né, do estresse, da produção das chamadas catecolaminas, né, os hormônios do estresse, e tem esse estudo aí bastante clássico que mostra um pouco como é uma jornada, né? É um estudo feito na Volvo, de gerentes tanto do sexo feminino como masculino, e a gente vê aí, né, que com relação aos homens, eles chegam no trabalho, né, em repouso, vai começar a jornada de trabalho, vai começar a produção desses hormônios do estresse, que é para ele poder se movimentar e atender aquela demanda ambiental. Classicamente, vai ter esse momento da resistência, ou seja, quando você mantém os hormônios em elevação para que você possa, né, ser ativo, e à medida que se inicia o final da jornada de trabalho, esses hormônios eles vão caindo, e eles continuam em queda quando chegam em casa, né? Com as mulheres, a gente já não tem isso, quer dizer, quando elas chegam no trabalho, às 9 horas, né, por volta das 9, elas já estão com os hormônios elevados, né? Certamente, aquela dupla jornada que a gente acabou de dizer. Em seguida, né, vai ter uma queda, vai voltar a aumentar essa produção, mas veja que entre as mulheres não tem esse período aqui, né, que é onde você mantém aquilo ali elevado, e ao final da jornada também vai diminuir a produção desses hormônios, mas que voltam a se elevarem quando a gente vai, né, para casa. Então,
é completamente diferente essa dinâmica, né, entre os homens e as mulheres. E, obviamente, isso vai ter impacto, né, na saúde, no desgaste, né? Então, a gente tem feito um esforço ao longo dos anos de tentar mensurar esse desgaste que é produzido por esse trabalho, né, que é realizado em casa, e tem um grupo canadense que propôs esse indicador aí, que se chama sobrecarga doméstica, que inclui as atividades lavar, passar, limpar e cozinhar, que ela é medida numa escala de 4 itens, que vai de não faz até a ser totalmente responsável por aquela atividade, e então que é multiplicada pelo número de moradores na casa menos 1, ou seja, né, se a pessoa mora sozinha, aquilo ali não vai ter fator multiplicador. Se ela tem 10 pessoas na casa e ela é a principal responsável, isso é ponderado. Mais recentemente também, a gente tem trabalhado com outros indicadores, mas que não vai dar tempo de eu colocar aqui, mas esse indicador é um indicador que a gente tem trabalhado desde 2010. Então, Tânia, só para te informar, você tem 6 minutos. Tá. Então, a gente tem aí a questão, né, da sobrecarga doméstica na população de feira, que eu acabei de falar para vocês. E como a gente vê aqui, ó, os homens, né, eles têm uma predominância aqui na sobrecarga baixa, enquanto que as mulheres têm exatamente o contrário, né? Elas têm a menor proporção em uma sobrecarga baixa, e isso vai, né, ser diferente quando você tem companheiro, se você tem companheiro, e se você tem filho. E quando a gente olha isso entre os gêneros, a gente vai ver que isso é bem diferente. Então, por exemplo, para as mulheres, se ela tem um companheiro, a sobrecarga vai ser mais alta, se ela tem filho, vai ser também mais alta. Com relação aos homens, isso não vai ter diferença, né? Então, se ele, ou vai ter uma ligeira diferença para ter uma sobrecarga mais alta, mais baixa, se ele tem companheira e se ele tem filhos, né? Então, certamente, os homens, eles não assumem essas atividades. A gente estudou aí vários transtornos mentais, e essa tabela somente é para expressar que, a exceção, né, do consumo abusivo de álcool, a gente tem um predomínio maior entre as mulheres, né? E isso, para todas as situações que a gente analisou, transtornos mentais, depressão, transtornos de pânico, de ansiedade, transtornos somáticos, e até para o consumo de álcool, a sobrecarga doméstica alta era aquelas que têm maior problemas, né? Maior proporção de adoecimento. Bom, em relação ao momento atual, que nós já estamos em casa, não vai dar tempo de eu passar isso aqui, eu vou já falar do estudo que a gente trouxe, que é com relação aos professores, né? Então, a gente fez um web survey em junho, julho, e tivemos um retorno de 1.444 docentes de todos os níveis de ensino da rede particular da Bahia, né? Então, uma predominância na categoria bastante elevada, 76% de mulheres, predominando aí no ensino fundamental 1 e 2. 50% teve mudança na carga horária, né, e 48% no salário. E o medo, né, de perder o emprego chegou a 76% da população. Então, isso é uma coisa bastante significativa. Os professores estavam quase todos fazendo atividade remota, mas 39% não sabiam utilizar nenhuma ferramenta. E um dado curioso é que 84% deseja permanecer com algum tipo de atividade de trabalho remoto, né? Aí são as dificuldades em relação ao dia a dia, então a limpeza da casa e as outras demandas foram as centrais, né? Interessante a gente observar aqui, ó, que a grande maioria, quando perguntou sobre essas relações, disseram uma sensação de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, 55%. Só que quando a gente vai olhar internamente, essa fazer tudo ao mesmo tempo,
78% eram mulheres, né? Então, a sobrecarga doméstica também aqui entre os professores, mesmo durante a pandemia, a gente vê que entre os homens há uma tendência descendente, ou seja, a menor proporção está em sobrecarga baixa, enquanto que entre as mulheres a maior proporção está em sobrecarga doméstica alta, né? Então fica bem claro esse contraste entre homens e mulheres, não é? Bom, quando a gente vê a situação desses professores, né? Então, tenso, preocupado, 83%, triste, 66%, cansado, 61%, e uma coisa muito preocupante, quase 5% com alguma ideação suicida. Os docentes, a gente acompanha esses docentes da rede particular de ensino desde 1996, né? Então, a gente vê aqui que em todas as situações as mulheres têm uma prevalência de transtornos mentais maior do que os homens, mas uma coisa interessante é que, se a gente pegar aqui, né, a geral era 21 em 96, passou para 23 em 2006, e em 2020 chegou a patamares, assim, é claro, como eu falei, se espera que as pessoas estejam mais adoecidas nesse momento, mas a gente alcançou uma prevalência global de 66%, sendo maior entre as mulheres. Então, realmente é uma situação extremamente preocupante e mantém-se, né, esse gradiente de a sobrecarga doméstica ser um fator que está relacionado aí, né? Então, sempre há um gradiente, digamos assim, de resposta. Quanto maior é a sobrecarga, maior é a ocorrência de transtornos mentais. O outro dado preocupante é que há um cruzamento, né, com as atividades do trabalho, porque a educação infantil é onde se concentra a maior proporção de mulheres. E é lá também que, mesmo nessa situação de pandemia, a gente encontra aí, não é, a maior proporção de transtornos. Então, a gente tem, à medida que aumenta o nível em que o professor atua, reduz a frequência de transtornos mentais, né? Obviamente, isso decorre de uma série de características desse trabalho, e a gente, então, avaliou um pouco a educação infantil, e eu queria chamar a atenção de vocês aqui, que quando a gente vê a satisfação com o trabalho, a gente só menos de 1%, de um terço da população se sente satisfeita, e um dado muito terrível, né? Que é o desejo manifesto de que as pessoas gostariam de mudar de ocupação quando terminasse a pandemia. Então, para finalizar, eu acho que esse conjunto de dados que eu trouxe aqui, eu acho que é importante a gente sinalizar que, para pensar a saúde mental, a gente vai ter que pensar nessas desigualdades sociais e aprimorar os nossos indicadores, né, para observar e apreender essas diferenças que eu focalizei aqui, o gênero, mas tem a raça, tem a classe social, tem a questão geracional, e que é preciso, né, que a atuação seja, sobretudo, política. A gente precisa pensar nisso, né? Então, quando a gente for pensar o trabalho doméstico, como repensar essa dimensão da vida, a gente vai ter que pensar em políticas, né, que nos traga uma certa igualdade, né, que vai se dar não só do ponto de vista de determinação de equipamentos sociais que possam ajudar as famílias, né, na reprodução social, mas também em políticas que construam uma nova cultura, né? E para fazer isso, a gente tem que ancorar as nossas ações no empoderamento e nas ações coletivas. Por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje, não é, trazendo essa discussão. Eu queria, então, dizer que eu acho muito legal que esses muitos coletivos aí se espalhando pelo país, né, tentando discutir essas questões. Então, aí essa frase do nosso querido Chico Buarque: as pessoas têm medo das mudanças, mas a gente tem que ter medo mesmo de que as coisas não mudem, né? Então, eu acho que são pequenas reflexões que eu trago aí para vocês, para a gente pensar, né, essa dimensão da vida, da saúde mental e da vida, né, das mulheres e dos homens, a gente pensar que um local que precisa ser redimensionado as atribuições
é a nossa própria casa também, né? Isso, obviamente, tem a ver com características do trabalho, tem a ver com uma série de outros aspectos que a gente vai poder discutir um pouquinho aqui. Mas essa é uma dimensão da vida que a gente precisa jogar luz sobre ela. Acho que é isso, Vera. Tá certo, Tânia, muito obrigada, né? Obrigada pela apresentação, pela contribuição, e queria dizer que, por exemplo, a questão de gênero, né? Ela sempre foi importante ser abordada nas pesquisas, e esses dados que você traz aí, né? Você mostrou dados de pesquisa antes da pandemia, né? O que a gente vê agora, né, é só uma potencialização disso, né? Então, essa questão da sobrecarga, agora na pandemia, certamente ela tem um novo componente aí, que eu acho que é o medo, né? É a responsabilidade, porque recai sobre a mulher mesmo. Então, o cuidado com as coisas, por mais que você tenha homens que estão preocupados, que estão colaborando, etc., historicamente, né, as mulheres estavam mais responsáveis pelas questões de saúde, pelo cuidado das crianças, o cuidado dos velhos, né? Então, nesse momento onde você tem que evitar o contágio e onde sempre ficou a cargo das mulheres a questão da higiene, da limpeza da casa. Então, isso daí é uma coisa que todo mundo sentiu agora, né? E que isso toma tempo. Então, você alia a questão do medo, né, do pânico que se tem, né, de todo mundo nessa pandemia, com uma sobrecarga de trabalho imensa, com uma cobrança imensa, porque o medo também é o medo de perder o emprego, né? Então, o que a gente tem visto, e principalmente entre professores, eu acredito, né, que é o seu objeto de estudo, é que ao invés a gente achava que ficar em casa ia trabalhar menos, mas a gente está trabalhando mais, e há uma coisa desenfreada, né, nas instituições de ensino, uma cobrança de produtivismo, uma coisa fora de hora. Era a hora da gente ter parado muitas atividades e a gente parece que intensificou. Então, o quadro é bastante sério, né? E acho que é isso que eu mencionei no começo. Acho que a área da psicologia vai ter um terreno muito grande de trabalho e muita coisa para fazer para ajudar a reconstruir esse país. Certo? Obrigada, Tânia. Bruno, agora é com você. Tá bom, obrigado, Vera. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite em nome da Patrícia Trópia, querida. Então, em nome da Beth, da Remy, cumprimento as minhas colegas de mesa, Tânia, Vera. Vera, tive a oportunidade já de ver ao vivo. Tânia foi como ela mesma disse, uma colega que esse momento maluco da gente estar se vendo online aqui trouxe. Eu queria cumprimentar mais algumas pessoas que estão aqui presentes também, Sérgio De Luca, colega também da Frente Ampla, Eliana Pintor, Celeste de São Bernardo do Campo, Olga Rios, da Coordenação do Saúde Trabalhador do Ministério da Saúde, Fernanda Mangano, presidenta do Sindicato dos Psicólogos e Psicólogas de São Paulo. Bom, Bruno, Oi. Bruno, me permite só eu fazer aqui Por favor. Chamar aqui um colega que eu estou vendo aqui, né? É um médico epidemiologista do Equador, né? É lá de Quito, é o Fernando Carpio, né? Fez doutorado aqui na Faculdade de Medicina da USP. Fernando, tudo bem, Fernando? Seu microfone está desligado. Fernando, seu microfone está desligado, você tem que ligar. Ele continua falando. Não tem como alguém ligar o microfone. Fernando? Olá, Fernando.
Acho que só quem está Nós coordenando não a reunião. ouvimos. Agora tá. Agora sim, boa tarde, muito interessante. Estou escutando este evento muito interessante. Como que está a pandemia aí em Quito, Fernando? Ô, Vera, vamos, querida. Depois a gente abre a palavra para o público, tá bom? Tá certo. Vai lá, Bruno. Bom, feitas os devidos cumprimentos, agora que eu vou contar meu tempo aqui, tá bom, Vera? Tá certo, pode falar. Bom, e agradeço, né, a todas e todos que estão aqui conosco. Eu queria dizer que eu aprendi bastante, fui anotando aqui muita coisa do que a Tânia foi colocando, eu sempre aprendo muito com ela, e acho muito importante, né, a gente falar desse tema da saúde mental, a partir de alguns dados que eu fui montando aqui, de pesquisas que eu tenho feito, na metodologia do Observatório Social do Trabalho, que o professor Giovanni Alves, da Unesp de Marília, desenvolve, desde a época que eu fiz o mestrado com ele lá, nós temos feito essa metodologia do observatório, de estarmos próximos de notícias, né, que versem sobre o mundo do trabalho. Então, desde quando começou a pandemia, eu tenho feito um recorte, né, da grande imprensa, da pequena mídia também, em relação ao que tem trazido sobre a pandemia na questão da saúde mental, e sempre que eles apontam pesquisas, eu tenho ido atrás delas na fonte, né, para ver se a reportagem também faz jus ao que está sendo levantado, e com isso também tenho feito algumas pesquisas coletando relatos de trabalhadores que estão atuando nesse momento da pandemia, né? Nossa pesquisa tem recebido muito mais de profissionais de saúde e educação, acho que isso é muito sintomático, né? Mas também de pessoas que estão em home office, que até foi dito aqui pouco antes da gente começar, uma das pessoas que nos mandou relato, ela falou sobre isso, né? De que ela não sabe mais se ela trabalha em casa ou se ela dorme no trabalho, né? É uma jornalista que o relato dela foi muito interessante. Ela diz assim: me sinto cansada, uma mulher, né, Tânia? Então, uma mulher dizendo: me sinto cansada, estou trabalhando 3 turnos, sendo que sou contratada para atuar 40 horas. Muito difícil estabelecer limites quando trabalhamos de forma online com o WhatsApp o tempo todo. Minha casa não é mais um lugar de descanso, né? Ou seja, a gente tem realmente essa invasão do plano da produção na esfera da reprodução social, que é a nossa casa, e aí não se tem mais limites para o trabalho, e muita gente tem falado sobre isso. Eu vou um passo antes, a partir do que eu levantei aqui de dados, que eu queria expor aqui para vocês. Um estudo publicado no fim de 2020 no periódico International Journal of Social Psychiatry diz que o impacto do coronavírus, do novo coronavírus na saúde mental, ele pode ser literalmente mortal, em que esse estudo faz uma projeção de que as problemáticas derivadas de saúde mental vão ser tão impactantes quanto as mortes pelo novo coronavírus, né? Então, é um estudo que faz a partir de um órgão chamado Wellbeing Trust, lá dos Estados Unidos, que diz que a pandemia pode levar a um número de mortes entre 27 e 154 mil pessoas somente nos Estados Unidos por suicídio e overdose decorrentes do desemprego em massa e de depressões e ansiedades. Isso é interessante, que bate com os dados mundiais que nós temos. O último relatório sobre suicídio da OMS, que datado de 2018, dizia que justamente 80% dos suicídios que nós temos no mundo são relacionados à renda. Eles acontecem principalmente nos países de baixa renda, e aí a gente está falando principalmente de América Latina e Caribe, né? Ou seja, por mais que a gente compreenda que muitas vezes os casos de suicídio, de autoextermínio que chegam para a gente, né, sejam noticiados como aquelas questões ligadas aos amores, né, a problemas existenciais. O próprio Marx, naquele livrinho, né, sobre o suicídio, ele já dizia que não é a maioria, né? O que nós temos de dados epidemiológicos é que o suicídio é um sintoma da miséria social e da pobreza. E aí, se a gente está falando de um cenário onde isso é agravado, né, como a Vera já colocou para a gente, na verdade, esse chamado novo normal nada mais é do que se trazer à tona tudo que já vinha acontecendo, mas que fica de uma forma agora esgarçada, que não tem mais como a gente não olhar para isso, porque
né? Ou a gente mexe em algumas estruturas, ou a gente só vai ter ampliação cada vez maior desses dados, né? Eu fui levantar e vi que diversos estudos, um estudo também norte-americano da sociologia, dos anos 2000, já mostrava que as pessoas sem emprego, elas apresentam taxas de suicídio maiores do que as empregadas, né? Então, novamente, essa questão do suicídio sendo muito ligada à questão da renda, de uma miséria social, e, curiosamente, o levantamento sorológico da cidade de São Paulo de outubro de 2020, né, mostrava que quase 30% das pessoas sem empregos que foram as pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Então, a gente está falando que as pessoas sem emprego, né, ou vão ser infectadas e possivelmente morrer, né, por coronavírus, pelo menos na cidade de São Paulo, ou destina-se a elas também, né, esse desalento todo em relação à renda que possa levar, inclusive, ao autoextermínio. Então, o desemprego é muito mais do que só um dado econômico, né, como diria a canção de Seu Jorge, se eu pudesse eu não seria um problema social, né, ele é muito mais do que só um problema social de ordem econômica, mas a gente está falando que são as pessoas que mais estão sendo também, né, acometidas pelo novo coronavírus e aquelas que têm maior incidência de suicídios, né? Então, por exemplo, nesse mesmo enquete sorológico, como eu disse, é o dobro do percentual de infectados em toda a cidade de São Paulo. O percentual chegava em 14, 15%, a gente está falando de 26 a 30% entre os desempregados, e aí depois entrariam categorias de trabalhadores, aqueles de serviço, com 20%, né, e os de telemarketing também com 19%. Ou seja, são as categorias que mais têm tido incidência de serem infectadas pelo novo coronavírus. Isso é interessante porque quando a gente fala da questão do distanciamento social, eu estava assistindo aquele programa Profissão Repórter, da Rede Globo, uma vez que estava falando sobre as vistorias feitas nesse momento da pandemia no estado de São Paulo, né, por conta de lockdown e etc. E aí eu achei interessante que quando teve aquele caso famoso do cassino, né, um rapaz, ele falou assim, poxa, mas a gente pode pegar ônibus todo dia, mas não pode se divertir, né? E hoje mesmo na Folha de São Paulo, havia na coluna de tendências e debates, 2 sociólogos dizendo isso, né? É muito simplório a gente dizer que o jovem, ele vai se contaminar somente nessas festas, mas esse jovem, ele está se expondo ali, seja trabalhando como precarizado, uberizado, muitas vezes, né? Ou ele está tendo que pegar transporte público para trabalhar. Então, assim, essa foi uma questão que se estancou, mas que continua sendo tratada jogando para debaixo do tapete, né? Então, como que essas pessoas, elas são contaminadas pela Covid-19? Porque elas têm que sair por conta do exercício do trabalho, né? Se não tivessem que sair pelo exercício do trabalho, muitas vezes elas, né, poderiam não serem acometidas pelo vírus. O que nos leva a um outro dado de desigualdade no Brasil, que é em relação a quem pode fazer o chamado teletrabalho, o home office, né? E aí eu trago alguns dados aqui para a gente notar que o próprio FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, já havia lançado um estudo em julho do ano passado, dizendo que o home office não era possível nos países de baixa renda. Então, novamente, América Latina e Caribe, o home office não é uma realidade para todos nós, né? E aí ele coloca alguns recortes de classe social, de gênero, de raça, de dizer que o home office, ele muitas vezes não é possível para as mulheres, né, por conta de tudo isso que a Tânia já nos apontou também, toda essa sobrecarga do trabalho feminino, de mais de 18 horas semanais, né, ao passo que os homens têm 10 horas semanais de trabalho doméstico. Para as pessoas pobres, né, que não têm acesso à internet, e para os jovens sem formação universitária. O FMI aponta esses 3 grupos como não sendo possível de realizar o home office. Aí vamos ver o que diz a nossa PNAD Covid, né? Justamente, novamente, o fator renda sendo posto na mesa. A PNAD Covid diz que os pobres ficam atrás na questão renda e também não tem possibilidade de home office e são justamente os que mais morrem de Covid-19 no país. 28% da classe AB tem computador em casa e tem conseguido fazer o teletrabalho e o homeschooling. Dentre essas pessoas em que o home office é possível,
né, a PNAD destaca que são os profissionais intelectuais, nós, né, professores universitários, por exemplo, temos essa possibilidade, e gerentes de empresas, por exemplo, né? Se a gente somar as classes C, D e E, elas não chegam a esses 28%, dá 25%. Na classe E, nós temos apenas 7% de pessoas com possibilidade de realizar o home office. 80% da força de trabalho em home office no Brasil concentra-se nas regiões sul e sudeste do país. Norte e nordeste tem apenas 8%, né? Então, a gente está falando de uma pandemia que estanca o problema da desigualdade brasileira, de mostrar que a gente poderia estar cuidando das pessoas, né, permitindo que elas estivessem em casa, mediante uma distribuição de renda mais apropriada, né, que também um estudo da Fiocruz de 2018 já apontava que políticas de proteção sociais, né, como de distribuição de renda, tal como o Bolsa Família, o BPC Loas, enfim, são extremamente protetivos à saúde mental, né, inclusive no trabalho das mulheres, um estudo da Unicamp, do departamento do próprio Sérgio, a Aparecida Iguchi mostrou isso para a gente, que as mulheres diziam que para elas o fator renda era o que levava elas, inclusive, a sair de um ambiente tóxico e buscar a sua própria autonomia, muitas vezes, né? Então, enfim, a gente está falando de que esse home office, né, realmente não é possível para mulheres, para as pessoas periféricas, muito por conta desse acesso, né? Não é possível estar numa casa em que a gente tem pessoas vivendo no mesmo cômodo, né? A PNAD Covid também trouxe isso, mais de 7 pessoas vivendo no mesmo cômodo, um país onde o saneamento básico, ele não é nada básico, né? A gente não tem muito uma qualidade de saneamento básico no país como um todo, e as pessoas não têm acesso aos dispositivos, não têm acesso à internet, né? Para nós aqui Sudeste parece muito, muito simples dizer, poxa, por que o aluno não, né? Quando a gente reclama assim, seu microfone está ruim, sua câmera está ruim, né? A gente na verdade está falando de um problema muito maior, né? E aí, retomando essa questão do fator renda, né, a gente tem que pensar que a gente bateu aí a média de mais de 14 milhões de desempregados no país, né, sendo também 4,3 milhões de pessoas que estão afastadas do trabalho devido ao distanciamento social, né. Aqui no Brasil a gente ainda tem, justamente pelo fato de não ser uma possibilidade a todos e todas o acesso à internet, que as pessoas saiam de casa para bater perna para conseguir trabalho. Então, essas pessoas que já estavam com dificuldade de conseguir sair de casa, a pandemia agrava isso ainda mais, né? Segundo ainda a PNAD Covid, 40 milhões de brasileiros com vontade de trabalhar, 28 milhões de informais e 7,75 milhões fora da força de trabalho, né? Então, o desemprego estrutural ele é um fator de extrema importância para a gente olhar, porque os inquéritos sorológicos têm mostrado isso, que são as pessoas que estão mais sendo acometidas pelo novo coronavírus, as pessoas mais pobres também, né, e novamente, o fator renda, né, uma reportagem da Folha de São Paulo, do dia 21 de abril, mostra que 8 em cada 10 famílias da classe média perderam renda durante a pandemia. A maior parte ficou sem 20% a 50% do que costumava ganhar, e 7% perdeu tudo, né? Então, quando a gente fala de uma renda mínima, também é interessante que a gente fale da qualidade dessa renda, porque mesmo o trabalhador uberizado, que ele consiga, e aí me corrijam os que estudam o assunto mais a fundo, mesmo que eles consigam uma renda média de R$ 1.500 a R$ 2.000, né? Ele dificilmente vai deixar de sair de casa por causa de 600, né, porque ele não teve anistia nas suas contas de luz, de gás, etc., né, ele possivelmente em casa tá vivendo com mais pessoas que tenham que sair para trabalhar, né, então a gente tá falando de diversos aspectos que simplesmente foram olhados assim, bom, vamos todo mundo ficar em casa, e realmente isso é extremamente importante, né, para a gente fazer o lockdown e conseguir conter inclusive as novas variantes da doença. Mas isso realmente não é uma possibilidade para todos nesse país. Para os demais, fica a questão do peito aberto, de sair de casa de peito aberto, né, sem nenhuma proteção.
Isso derivou que mais de 125 milhões de pessoas, então, no Brasil estão sofrendo com a fome, segundo o grupo de pesquisa Alimento. 44% tiraram a carne do cardápio. Eu, por ser vegetariano, tirei por opção, mas muitas pessoas que têm, né, a cultura, inclusive, do alimento cárneo aqui no Brasil, não tem mais essa possibilidade. Das pessoas que estão que estão na linha de frente, a nossa pesquisa Projetos, vou até deixar depois o Instagram, em que a gente colhe depoimentos das pessoas, dos trabalhadores, né, mostra que cerca de 60% das pessoas relataram o sentimento de tristeza e dificuldade de planejar o futuro, a maioria sendo eles profissionais de saúde e educação. Falando dos profissionais de educação, em específico, como a Vera ressaltou, os professores, a rede Escola Pública e Universidade, criada pela professora Débora Goulart, da Unifesp, apontou que de fevereiro para cá, desde que as escolas reabriram, os professores têm uma incidência epidemiológica de mais de 192% de infecção pela Covid-19. Inclusive, foi criado também um Instagram que faz um memorial desses professores que foram infectados e que chegaram a falecer, alunos que chegaram a falecer, e etc. Então, a gente está falando do fator desigualdade, que é algo que já existia, então, no país, que se tornou estancado nesse momento. E aí, algumas questões continuam sendo jogadas para debaixo do tapete, e a gente se sente num desalento, né, num deserto, onde cada um fica responsável por cuidar de si, dos seus próximos, etc., quando, na verdade, o Estado deveria fazer, né, o seu mínimo de proteção a essas pessoas, baseado, por exemplo, na ideia da renda básica, né, que só vai ser possível quando realmente também mexer em outra coisa que não tem sido feito, e diversos economistas têm apontado, né, a possibilidade da gente fazer a taxação das grandes fortunas, das rendas e patrimônios, etc., como alternativa viável para garantir essa renda às pessoas que consigam, para que consigam ficar em casa e a gente aumentar esses números de home office, que, claro, tem as consequências também, né, no plano subjetivo, a gente sabe disso. Home office é muito mais do que só cadeirologia, muito mais do que só adaptar o seu posto de trabalho, mas também tem a extensão da jornada, a organização desse trabalho, coisas que a gente também tem que discutir, porque tem um gap na lei da reforma trabalhista de 2017, e aí a gente chega a um ponto, então, bem importante dessa questão da desigualdade, que foi publicado na Folha de São Paulo também, do dia 16 de abril, 2 estudos da The Lancet e da Science que apontavam que justamente a desigualdade e Bolsonaro agravaram a pandemia, segundo esses estudos. Onde a gente testou apenas 16,3% da população, tá, de 2020 até agora. Usamos apenas 23% dos fundos de emergência dos 44 bilhões autorizados. E o último relatório do Tribunal de Contas da União mostrou que não foi provisionada verba emergencial sanitária para a pandemia em 2021. Porque em algum momento foi pensado que em 2021 nós já estaremos livres dessa, né, sendo que vacinas não eram ainda um horizonte, né, as que foram oferecidas foram descartadas, etc. E aí a gente chega a esses resultados de mostrar que, por exemplo, a pandemia já reduziu a expectativa de vida em São Paulo pela primeira vez em 81 anos, principalmente nos bairros pobres e periféricos, né? Se o relatório da Oxfam da desigualdade de 2019 já apontava que, por exemplo, no bairro de Moema as pessoas têm uma expectativa de vida, e em Paraisópolis coisa de 50, a média, né, 53 anos de vida, agora reduziu ainda mais em ambos, né, porque é claro que mantendo essa proporção, né, porque em Moema, inclusive, o inquérito sorológico mostrava que era onde as pessoas tinham maior infecção pelo coronavírus, mas por conta do acesso a serviços de saúde, a tudo que a renda traz como possibilidade, as pessoas eram mais curadas. E nas periferias é onde as pessoas morrem. E por isso que, inclusive, num país de base racista, machista, né, e com um preconceito de classe enorme, é por isso que a gente naturalizou essa perspectiva de que é só uma gripezinha, porque essa pandemia foi levada para
as periferias onde a gente não precisa lidar com esses problemas, né? Então, tudo aquilo que a gente recalcou em termos dessa estruturação social tem sido trazido à tona. Não à toa, inclusive, tem sido criadas como alternativa, né, uma vez que os serviços de saúde pública, por exemplo, estão inchados também no que tange a saúde mental, já tem sido pensadas algumas startups, então o capital, né, já tem pensado formas de acolhimento dessas pessoas. Uma nova reportagem também da Folha de São Paulo, em que o medo e o luto aumentaram procuras por startups de saúde mental. Eu fui procurar um pouco sobre essas startups e elas basicamente imputabilizam uma culpa na pessoa, o autocuidado e etc., né, e relegam a ideia das saídas coletivas. A gente tem um relatório do próprio Ministério da Saúde de 2018, que aponta que nas cidades em que a gente tem um ou mais CERESTs, os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, nós temos altas quedas nas taxas de suicídio, de depressão e ansiedade. Ou seja, o investimento em políticas públicas ainda é a saída necessária. Então, investimento em políticas públicas de saúde mental, de acesso a todos, né, sem os preconceitos de raça, de classe, que a gente sabe que há, e uma renda básica cidadã emergencial para que a gente possa cuidar e, finalmente, só assim sair desse pandemônio. E a gente sabe que muito disso passa por mudanças estruturais de coisas que a gente nunca quis falar sobre. Agradeço. Muito bom, Bruno. Né? Acho que você trouxe informações importantes, dados importantes para a gente pensar essa realidade da questão da saúde mental relacionada ao trabalho. Antes de eu passar, né, abrir para o debate, eu só queria fazer uma observação, até para você complementar, você e a Tânia, né, e quem mais for fazer perguntas, que é o seguinte: a gente já vinha observando, né, ao longo aí de décadas, uma mudança no perfil epidemiológico das doenças relacionadas ao trabalho, né, com uma prevalência das doenças mentais e comportamentais maior, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, pegar o exemplo, para quem não é da área e não trabalha com saúde do trabalhador, ixi, isso daqui... Tem uma convidada aqui. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso do trabalho bancário, você tem... Ai, meu Deus, eu vou ter que botar o cachorro para fora. Deixa ele. Gente, coisas do home office. Boa companhia. Complicado. Daqui a pouco ela ia pular no meu pescoço. Não, mas eu estava falando da questão do que seria essa mudança de perfil epidemiológico, né? Se a gente pegar o caso do trabalho bancário, quando explodiu a questão de LER, né, você tinha uma doença, né, que era uma lesão provocada por esforço repetitivo. Então, era uma coisa, né, de você ver ali um esforço físico que tomou uma proporção uma proporção de uma pandemia, vamos dizer assim, né? Uma epidemia, proporção de uma epidemia de LER. E com as mudanças que ocorreram, né, no trabalho bancário, a gente foi percebendo que, além da sobrecarga de trabalho, havia uma sobrecarga psicológica maior, uma pressão maior em cima do trabalhador, uma pressão não só de assumir responsabilidades, mas também com medo do desemprego, uma série de coisas, né, de ter que cumprir as metas e tudo mais. E aí o adoecimento mental na categoria também aumenta, né? E a gente sabe, por exemplo, que os dados do INSS mostram que a maioria dos afastamentos do trabalho tem sido pela essa questão de saúde mental. Então, uma questão que eu penso aqui também, né, quando eu falei sobre a PEC lá, né, que suspendeu os investimentos na área de saúde, educação, por 20 anos, você prejudica muito o SUS. E isso afeta, por exemplo, os CAPs,
né? Então, você não tem contratação de profissional, você tem as contratações que não são por concurso, né? Mas você contrata via OS, você contrata trabalho terceirizado, o que prejudica muito o trabalhador da saúde mental. Então, além da população ter o problema de saúde mental, o próprio trabalhador da saúde, que cuida da saúde mental dos outros, também tem um quadro agravado nesse momento, né? Então, era um pouco isso que eu queria salientar aqui para continuar o debate. Tá? Então, está aberto, eu não sei se as pessoas quiserem falar ou quiserem colocar no chat, fique à vontade. Se alguém quiser falar, levanta a mão, né? Ou até a mãozinha aqui. Eu não estou. Ah, sim, tem o Fernando que quer falar. Fernando, você quer falar? Eu não sei se você levantou a mãozinha, só que o seu microfone está fechado. Fernando, nós não estamos te ouvindo. Tem o microfone, tem que abrir. A Patrícia fez uma pergunta no chat para a Tânia, e quem que tá com o perfil da Remir Trabalho? Eu. Também. Paula. A Paula também pediu a palavra. Tá, então vamos ver aqui. Obrigada, Bruno, me ajudar aí. Fernando, você quer fazer alguma questão? Me parece muito, muito interesante los aportes de Bruno. Estoy pensando que acá en nuestro país, en Ecuador, no hemos estudiado todavía los estudios, los efectos en la esfera mental de la pandemia, ¿no? Creo que hemos estado enfrascados en controlar la pandemia, pero hace falta trabajar. Tenemos muchas dificultades, hay una sobrecarga, como se ha señalado por parte de Tania. Hay una sobrecarga en el trabajo, sobrecarga física, sobrecarga mental del trabajo, hacia estos encierros y el aumento del teletrabajo ha significado destapado muchos problemas en la esfera de la salud mental, pero no hemos estudiado. Estaríamos dispuestos, estaríamos interesados en conocer estudios que ustedes están haciendo al respecto. Nosotros estamos muy preocupados porque acá estamos a la población se le dice que no salga de la casa, pero el Estado, el gobierno ecuatoriano, solamente establece la prohibición, pero la gente tiene que salir a trabajar porque si no trabaja cada día, porque no tiene un trabajo formal, es un trabajo informal, vive del día a día, y si no sale a trabajar, no tiene ingreso. Y entonces la adherencia a los aislamientos, a las restricciones, a los encierros, se vuelven dificultosos. Entonces el gobierno no está acompañando. Además de que hay pocos tests para hacer el diagnóstico de COVID-19, además que hay muy pocas vacunas, no hay una política social de asegurar cierta alimentación o ciertos bonos para que la gente no tenga que salir a buscar el pan para sus familias. Entonces, estamos acá en una situación muy triste, contando, ya quedan 34 días para que se vaya este gobierno. Y vendrá otro que ofrece, otro más o menos parecido, en el mismo modelo económico, neoliberal, pero que ofrece una política social, ofrece
una mejor política social. No estoy yo muy optimista, no estoy muy optimista, o sea, no es posible separar el control de la pandemia, la economía, de la economía. Y en medio de eso se da el impacto en la salud y particularmente en la salud mental. No solamente el exceso de muertos, no solamente los hospitales que están llenos, las unidades de terapia intensiva llenas, la falta de abastos, sino hay un impacto que no hemos logrado estudiar ni medir acá en las familias, ¿no? Ok, Fernando, obrigada. Vocês querem responder alguma coisa, Fernando, ou passamos para outras perguntas? Eu acho que era bom, é porque, na verdade, ele fez ponderações, né? Acho que era melhor, várias pessoas já se inscreveram, acho que é melhor passar adiante. Tá. Você tem, então, aqui agora... a Patrícia tinha colocado uma questão aqui, o primeiro, né? O meu microfone está dando um retorno, de vocês também, eu falo e eu ouço, mas não estava assim. Olha, eu acho que tem escrito, acho que é Paula, não é isso? E depois acho que uma outra pessoa também. Então, Paula, e teve alguém que se inscreveu e eu não estou conseguindo saber agora. Eu já anotei a questão da Patrícia. Acho que é Paula, né? Isso, tem eu e tem o JJ Madio, tá aqui com a mãozinha levantada também, não sei se é o caso. Tá. Não, estou aqui esperando, tudo bem. Mas minha questão, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu ainda não tenho uma opinião definida acerca da fixação, né, da renda mínima universal, o quão funcional ela seria para a sociedade. E hoje aqui vocês, particularmente, né, o Bruno fez a colocação da relação de renda, né, com a questão da saúde, pela questão da saúde do trabalho, e ainda fez uma referência que eu também acredito muito fortemente, que nenhum trabalhador, né, vai deixar de sair à rua por conta de R$600, né? Então, a minha questão é muito nesse sentido, né? Em que medida, né, se já existe algum estudo, quando a gente faz essa defesa, né, de uma renda mínima universal, a gente já sabe do ponto de vista fiscal que a tendência é que ela seja bem desequilibrada, né, que a universalidade ela vai se dar de modos muito distintos entre os países, conforme as suas capacidades orçamentárias, etc. e tal, e que a gente tende a ter uma renda mínima universal bem baixa. Então, se já existe algum estudo de viabilidade, se já foi feita alguma coisa que possa trazer, do ponto de vista da saúde do trabalhador, algum efeito, né, ou alguma utilidade, né, dessa renda mínima universal para, por exemplo, mitigar esses efeitos tão profundos que os problemas de renda causam. É claro que sair de 0 para 600 é muito melhor do que estar em 0, né? Mas se já existe alguma coisa que mostre assim, né, que isso seria uma real salvaguarda nesse sentido. Paula, oi? Não, só para saber, Vera, eu respondo já ou a gente vai fazer em blocos? Como que vocês preferem? Eu acho que você podia responder. Tem uma pergunta da Patrícia para a Tânia, diretamente, né? E depois eu tinha visto da Paula e não estou achando quem mais está aqui. Vai respondendo, Bruno, que eu vou dar mais uma checada em todo mundo aqui, tá? Tá bom. JJ Mádio. É uma pessoa que levantou a mão. Tá dando para ver aqui. Mádio, companheiro do Simpro Oi, ABC. Bruno, tudo bem? Prazer vê-lo aqui. Vou respondendo aqui a Paula enquanto isso. Paula,
há diversos economistas já defendendo e fazendo estudos em relação a isso, tá? Dos que eu pensei aqui de cabeça, a Laura Carvalho, da USP, o Eduardo Fagnani, da Unicamp, a Maria Fattorelli, né, que tem falado sobre a auditoria cidadã da dívida pública, Regiane Wascher, também do coletivo de economistas pretas, enfim, há diversos estudos já, né, mostrando aí por A mais B essa viabilidade, né, de onde tirar, como fazer, porque isso é uma perspectiva mais progressista, né, pela perspectiva neoliberal, se propõe a ideia do aumento progressivo da taxação de imposto de renda, etc., né, mas nessa perspectiva mais progressista, esses economistas que eu citei, o Luiz Gonzaga Beluso também, no último livro dele sobre a escassez do capital, ele também fala sobre isso, né, sobre essa proposta dessa taxação das altas rendas, das grandes fortunas, dos patrimônios, dos dividendos, etc., né, como essa possibilidade de onde extrair para se ter essa renda básica universal, porque segundo o índice de Gini, né, e a Escola de Economia de Paris, nós somos o segundo país mais desigual do mundo, né, em relação à renda e proteção social. Isso a gente só perde para o Catar, que nenhuma democracia né, e o Chile já é o terceiro, né, curiosamente, o Chile, que foi o laboratório neoliberal, com toda essa possibilidade de ampliação de renda a partir da regulação dos mercados, também se torna um país muito desigual nesse aspecto, tá? Então, eu não vou entrar nos pormenores dos estudos, o que eu mais tenho me aprofundado é da Laura Carvalho mesmo, no seu último livro, Curto Circuito, O Retorno do Estado, que ela lançou durante a pandemia, em que ela mostra, né, essa proposta formulada dessa taxação voltada para uma renda básica, tá? Então são os nomes que eu indico que a gente pode buscar como fontes que têm feito estudos científicos sobre isso. Bom, não, isso assim, desculpa, porque eu acho que aí tem a parte desculpa, a Tânia vai falar, então, porque a questão era se existe essa relação com a saúde. Isso, então, eu acho que o Bruno trouxe aí várias questões sobre a questão da renda, e eu entendi, né, o que você perguntou, mas então eu queria te dizer que nós temos, né, do ponto de vista da produção de evidências científicas, de muitos estudos de acompanhamento, estudos de intervenção, estudos de tendência secular, que é o que a gente chama, né, quando a gente tem uma sequência de anos e com muitos problemas, muitos desfechos de saúde, e a renda, ela realmente se mostra como a questão uma das mais poderosas para poder explicar, digamos assim, a condição de saúde dos indivíduos, né? Então, veja que não é por falta de evidências científicas que a gente, não estaríamos, de alguma forma, descobertos em relação a isso. Com relação à saúde mental, isso tá bem colocado, né? Que tem alguns indicadores que a gente chama assim, de indicadores mestres. Então, entre eles, né, o trabalho, a ocupação, a renda e as questões referidas a todas as outras desigualdades, né? A gente discutiu aqui de gênero, mas tem a de raça. Então, Patrícia, eu fiz um recortinho, mas a gente tem também estudado consistentemente a questão da renda, não só a questão da renda, mas a questão de geração, né? Acho que isso é um outro elemento importante, porque quando a gente está falando de reprodução, a gente está falando também de reprodução de formas, né, em que você não tem uma quebra, né? Na constituição de uma família pobre, ela teria como sair daquela condição, mas o que a gente tem, né? A gente não tem políticas públicas que vão reconstruir ou vão dar a possibilidade, né, de você romper esse cinturão aí de reprodução da pobreza. Talvez nos últimos anos, exatamente com a injeção, né, não de uma renda mínima, mas da presença do Estado, que a gente observou com o Bolsa Família e com outras
iniciativas, né, como o número de universidades públicas, ou seja, não é simplesmente a questão referida à renda que vai contabilizar, embora, claro, a renda era um fator importante, mas é esse conjunto, né, de medidas que você pode tomar, e não só vai garantir a renda no futuro, como vai fazer, digamos assim, essa mobilidade, não é, das pessoas nesse gradiente social. Eu acho que, do que você levantou, acho que isso são aspectos fundamentais, né? Que a gente entenda que não é somente, claro, nós estamos falando hoje de um momento totalmente crítico, né? As pessoas estão passando fome. E numa situação onde as pessoas estão passando fome, né? Obviamente, a questão de você ter uma renda mínima nesse momento, ela é crucial para a manutenção da vida, não é? Então, acho que se coloca esse debate, mas acho que junto com esse debate, a gente tem que, de alguma forma, estar pensando em políticas públicas mais amplas, e o Bruno trouxe aí, quer dizer, há muitos estudos que provam que isso é possível. A gente ainda é uma das maiores, mesmo que a gente tenha saído do 6º para o 12º, nós ainda somos a 12ª economia mundial. Não é pouca coisa isso, né? A questão é que ela está concentrada e, nos últimos anos, a partir das políticas, né, que foram implantadas, é uma retirada total do Estado e desmantelamento de qualquer política pública que possa sustentar esses aspectos aí, né, de mobilidade social, enfim. Tem muitas questões que a gente nem conseguiu abordar aqui, mas eu acho que a questão da raça, ela é uma questão central também para a gente trazer, porque quando a gente está falando, né, de gênero, a gente está falando de raça e a gente está falando também de pobreza, né? Então, são coisas que se superpõem e que a gente precisa considerar todos esses aspectos aí. Então, Patrícia, sim, a gente tem encontrado gradientes muito claros também, né? Então, assim, você tem, e eu não trouxe aqui, mas a gente tem muitos estudos que fazem a intersecção entre raça e gênero, né? Então, as mulheres pretas, elas sempre têm as situações mais fragilizadas, sejam de vida, sejam de impactos na saúde, né? Então, acho que é isso. Ok, então tinha inscrito o Mágio. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou José Jorge Mágio, sou professor, né, do ensino médio, sou também diretor do Sindicato dos Professores do ABC, Simpro-ABC, e é um sindicato que é ligado à rede privada, né? Então, esse debate aqui ele é bastante importante para a gente levar depois para a nossa diretoria. Valeu, Bruno. Obrigado, querido. Seja bem-vindo também. Mas, assim, a gente tem debatido muito essas questões ainda da educação. E com esse governo que está aí, que é um governo que vem para desmontar, é um governo que vem para... A política desse governo é uma política destrutiva em todos os sentidos. Começa lá com o golpe de 2016 em cima da presidenta Dilma Rousseff, né? Aí entra o Michel Temer com a reforma trabalhista, e esse governo vai propor a reforma trabalhista 2 também, né? E a gente vem aí também com a questão agora, a partir já tem escolas debatendo a implementação do novo ensino médio, né? Que nós vamos ter também um problema muito sério aí que vai gerar demissão e muita preocupação com a categoria, vai trazer muitos transtornos também para a categoria, né? E como foi bem pontuado, de fato a nossa categoria, ela é predominantemente de mulheres, né? Inclusive já no ensino superior, o número de professoras supera o número de professores. Isso, nós temos essa pesquisa também no 5, né? E aí, quando você pega um cenário que foi muito bem colocado, né? Eu acho que foi a Luciana que colocou, a questão da PEC número 95, que ela congela o teto dos gastos, né? Mas congela para a política pública, gente. Se você pega o orçamento do país, né, que é cerca de aproximadamente 3 trilhões, orçamento anual, gente, 40%
é para pagar juros de dívida externa, juros para banqueiro. Gente, quase metade do nosso orçamento deixa de ser investido aqui para manter o sistema financeiro. É uma coisa muito louca isso, né? Aí, está pintando aí, batendo na nossa porta, a questão da reforma, a reforma e a reforma que vem no sentido da reforma administrativa, exatamente. Essa reforma administrativa, ela vai tolher direto exatamente essa questão do funcionalismo público. E ao tolher o funcionalismo público, vai tolher de cara, né, toda a política pública capenga que a gente tem, né, que é, por exemplo, assim, você vê, a pandemia mostrou como foi importante, né, o SUS. Recentemente aqui, o Dória falava em privatizar o Butantan. Veja como a importância do Butantan ao longo de todos esses anos e também da Fiocruz, né? Então, nesse debate, eu acho que a gente tinha que também dar algumas questões, como, por exemplo, agora você vê aí um debate no Congresso que coloca lá que a educação é essencial. Gente, a educação é essencial, já está na Constituição. A hora que você olha, não é a questão da educação, aula presencial é essencial. Então, o que está por trás disso? Entendeu? O que realmente está por trás disso? E nós estamos vivenciando aqui na região do ABC, escolas convocando o professor, inclusive com problemas de saúde, independente da idade. Embora exista aqui na região uma sentença que diz que professor não pode ser convocado, né? Então, nós estamos vivendo ainda um momento, um período, que as dificuldades da organização, a pressão que vem por parte desses barões da educação é muito grande, e principalmente quando você coloca dessas fundações como Ayrton Senna, Lehman, e entre outras, né, que vêm para cima da educação. Eles têm papel devastador. Inclusive, isso tem um reflexo muito grande na saúde física, mental de todos os profissionais da saúde, né? Eu só queria trazer também essa contribuição. Tinha mais algumas coisas aqui para pontuar, mas eu vou parar por aqui. Mas muito obrigado por esse momento, para a gente poder estar participando. Agradeço muito o convite, Bruno. Muito obrigada, Márcio, por suas colocações. Acho bastante pertinente lembrar disso que a gente está passando, né? Lembrar de que isso já é uma coisa que vem desde aí do governo Temer, né? Na realidade, essa sensação golpista aí, a gente já vem acompanhando há um bom tempo. Eu não sei se tem mais alguém que se inscreveu, pelo menos aqui, ao Sérgio. Sérgio vai falar? Então tá, então vou passar já para você, né? E se tem mais alguém, a gente veja agora, porque eu acho que o nosso horário também já está chegando ao fim. Mas tudo bem, Sérgio, está com você a palavra, o seu microfone tá fechado. Seu microfone. Ok, obrigado, Vera. Eu gostaria muito de parabenizar a Tânia, parabenizar o Bruno, porque em se tratando de duas pessoas amigas que trabalham com saúde mental e são psicólogos, não propuseram aumentar a rede de psicologia para resolver o problema desse sofrimento. Eu acho que a Tânia foi muito feliz em colocar a questão do gênero, né? A gente sabe que as mulheres pobres, as mulheres negras sofrem mais, né? Não só morrem mais, mas sofrem mais. Então, na verdade, a abordagem de transtorno mental é uma questão de sofrimento, de desalento. E a origem desse sofrimento, desalento, é aquilo que o Bruno pontuou, como a falta de renda, falta de emprego, a desigualdade. Então, eu acho que é muito importante a gente desmistificar que um programa de saúde mental é o acesso
somente ao acolhimento, ao psicólogo, mas é o acesso à renda, a emprego, né, e menor desigualdade social. Eu achei fantástico a abordagem de vocês dois, e que é essa ação primária e que é esse o principal fator psicossocial. É óbvio que o secundário também é importante, mas essas mesmas pessoas que não têm emprego também não têm acesso ao acolhimento para a saúde mental. Então, só queria parabenizar vocês. Muito obrigado. Eu queria complementar isso que você está falando, Sérgio, porque eu também concordo, né? E quando eu citei a questão dos trabalhadores da área da saúde, né, que você vai ter menos recursos e, portanto, o SUS sai enfraquecido, com menos, porque esses profissionais que atendem a população, a gente pode extrapolar isso não só para os profissionais da saúde mental, mas os próprios profissionais que estão atendendo na linha da frente, que vão ter problemas de saúde mental, sim, né? Porque eu imagino o que significa para um médico, uma enfermeira, ter que fazer a escolha de qual paciente vai usar aquele ventilador, respirador, sei lá eu, né? O que é necessário, que é uma coisa que já tiveram que fazer isso e em alguns lugares estão fazendo. Então, a questão da saúde mental dos profissionais de saúde e dos profissionais de saúde mental também é uma coisa que eu acho que preocupa e que deve ser objeto de preocupação nossa, dos pesquisadores e tudo mais, né? Também não acho que é por aí que se resolve. A questão da premente, né? Essa questão de sobrevivência mesmo, né? E eu não sei se mais alguém quer falar, se você, Bruno e Tânia, pode fazer as considerações finais, se não tiver mais nenhuma pergunta. Eu aqui, pelo menos no chat, eu não vi. Vocês poderiam fazer as considerações finais, né? Mas aí deixa eu só falar uma coisa finalmente, porque daí eu não volto mais. Eu acho que toda essa discussão nossa aqui, né, tem uma coisa que precede, né? Ontem eu estava ouvindo uma entrevista com o Nicoleles, e o que ele falou era o seguinte: agora, a única coisa que a gente tem que responder ou pedir é um basta, né? Um basta isso que está aí, porque não dá para a gente conviver com mais de 3 mil mortes por dia, né? Já há vários dias essa média vem se repetindo, né? E as previsões dos epidemiologistas é de que a gente atinja aí 500 mil mortos. Então, isso eu acho que é fundamental a nossa mobilização em relação a isso, né? Eu acho que é o nosso ponto de partida, tá bom? Então, está com a palavra primeiro a Tânia, então, que já começou, depois o Bruno encerra. Ok, então, eu acho que é uma pena, né, que a gente está tão cansada, mas quando a gente começa a conversar, a gente já tem que terminar as atividades, não é? Realmente, eu estou falando que eu estou ficando com essa síndrome de coisas inacabadas, né? Porque você começa e quando você pega a pressão, aí você... E a gente não tem mais a possibilidade de sair para tomar uma cerveja e continuar a prosa, né? Então, eu acho que a gente está experienciando muita frustração, né? Por tudo que está acontecendo, por a gente ver esse país maravilhoso, dar tantos passos atrás, da gente estar tendo que ir para o supermercado, comprar hoje para a gente fazer doações, ou seja, coisas que a gente, enquanto sociedade, a gente tinha superado, não é? A gente tinha, de alguma forma, garantido que as pessoas pudessem ter acesso ao alimento, e, infelizmente, eu acho que todas as outras coisas perdem importância quando a gente está falando de uma mesa sem o alimento, né? Isso acho que fere de morte a todos nós, que nos importamos, que nos mobilizamos. Então, acho que é um momento
que, de fato, a nossa saúde mental como um todo, ela está abalada, porque os nossos laços com as pessoas do nosso país, elas estão em ruptura, né? Elas estão fragmentadas, a gente não sabe mais como é que a gente vai agir, porque as coisas não estão acontecendo. Então, outro dia meu marido estava fazendo uma palestra e aí ele trouxe uma frase do Frei Beto que eu achei muito legal e que eu acho que tem que ser um lema para a gente, né? Porque eu acho que a gente também tem que se preparar para o momento que vai vir aí. E o momento que vai vir aí vai precisar de atenção mesmo psicossocial das pessoas, para todo mundo poder, né? Como a gente vai viver com tudo isso que está nos acontecendo, né? Isso aí tem impacto. A gente já perdeu 1,5% da população do país inteiro em um ano. Isso tem marcas profundas na gente, né? A gente vai ter que cuidar muito bem disso. Eu acho que a questão da saúde mental, ela vai ter que vir, né? Eu acho que a gente tem que sair também das obviedades, né? Da naturalização das coisas. Eu acho que eu adotei agora que o meu lema é a questão de gênero, que vai ser um pedacinho que eu preciso contribuir, porque a gente precisa vencer essa naturalização, né, de que tudo acaba sendo na casa realmente da mulher. A sociedade não quer dividir, né, esse trabalho social. A gente divide e aceita dividir o trabalho produtivo. Aí cada um tem ramos da economia, mas o trabalho doméstico, a mulher que resolva, está no âmbito particular. Então, acho que essa é uma luta importante, não é? E, por fim, eu acho que, lembrando a frase de Frei Beto, né, que eu me referi, vamos deixar a desesperança para dias melhores, né? Então, acho que hoje tem que ter uma visão muito esperançosa da gente olhar o futuro, não é? E lutarmos, acho que estarmos aqui, reforçando os nossos laços, reforçando essa reflexão, trazendo essas questões, né? Então, a saúde mental não é mimimi, as pessoas sofrem, isso adoece o corpo, né? Adoece as relações, adoece uma sociedade, a gente precisa cuidar disso. Então, vamos cuidar dos que estão próximos da gente, levando um pouquinho de esperança. Obrigada, Patrícia, por trazer esse momento, que eu acho que toda vez que a gente se encontra, sabe, eu acho que uma conexão se estabelece. Obrigada, e quero mais participar aí com vocês, vou fazer o possível. Obrigada. Tânia. Bom, agradeço as falas do Mário, Sérgio. Sérgio, inclusive, seu microfone está ligado, viu? Bom, eu acho que a gente apontou aqui o que a gente vê como a essência do problema, né, que é essa questão da desigualdade social e esses recortes de raça, de classe, de gênero, de idade, né, também, como a Tânia apontou, como sendo, assim, o básico que a gente tem que olhar, né, porque o próprio Marx dizia que o trabalho, ele satisfaz primeiro o reino da necessidade e depois o reino da fantasia, né, então a gente não está tendo nem o básico, porque é o projeto da necropolítica mesmo nos deixar à míngua, e aí o que dirá, então, ter condições de simbolizar, né, ter as condições para que vão elevar o nosso espírito, né, porque afinal a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né, a nossa espécie, ela é capaz desses refinamentos todos, e a gente não está conseguindo ter, né, então, na verdade, o que a gente está apontando é que tudo isso nos dá um desalento de que a gente pode dizer, como diria Eliane Brum, né, que estamos doentes de Brasil, né, então é um desalento, essa miséria, esse projeto de necropolítica que vai nos deixando doentes de Brasil, e isso tem impacto severo na nossa saúde mental. A gente sabe disso, né, esse isolamento, etc. Então, por mais que a gente não tenha feito, viu, Sérgio, a ampliação da rede de psicólogos e psicólogas, na verdade, quando eu falo do investimento em políticas públicas, né, porque também na nossa pesquisa surgiu muito disso, as pessoas buscaram nesses canais de acolhimento, nos poucos que foram criados em alguns centros, algumas experiências, principalmente no Rio Grande do Sul, que nós vimos, de equipes multidisciplinares, né, tal como tem que ser mesmo a saúde do trabalhador, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, etc., né, buscaram nesse acolhimento, pelo menos foi o que elas disseram na nossa pesquisa, né,
e no olhar das chefias, da gestão, né, esse apoio também. Então, são coisas que têm que acontecer de forma dialética, né? A gente tem que estancar, botar o dedo na ferida, como diria o Silvio Tendler, mas também a gente precisa desse cuidado, desse apoio, e acho que o que a Patrícia e a Paula proporcionaram aqui para a gente hoje foi nesse sentido, e eu agradeço imensamente, né? Afinal, como diria Chico Buarque, e a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão, né? Eu acho que essa foi a essência de um encontro como esse. Agradeço imensamente. Lindo, Bruno. Paulinha, tá contigo. É sempre uma responsabilidade, né, participar desse debate Remy e Beth, porque a gente sempre encontra exposições assim profundas e nem sempre de temas que nos afetam, né, e aí, mas a gente sente uma necessidade, assim, né, do intelecto em se alimentar com o que vem aqui, e eu agradeço muitíssimo em nome da Remy, né, a confiança da Patrícia em fechar a parceria, de vocês em aceitarem o convite, e gostaria de realmente, né, aproveitar esse final para relembrar que a gente está aqui na agenda do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, né, que é um movimento que começou agora, no final de 2020, já está envolvendo mais de 100 entidades, antes mesmo do lançamento, que só aconteceu sexta-feira agora, né, então, assim, é uma monstruosidade, e a gente gostaria de aproveitar a oportunidade, claro, para convidar, né, todas, todos e todas aqui presentes para se juntarem a esse movimento, porque é uma ação de reunião de forças sociais progressistas, né, que acreditam que o país esteja no momento agora em que a gente precisa se arregimentar, né, para dar o tom do debate político no país, não se deixar que a coisa continue ocorrendo silenciosamente, né, oprimindo, na verdade, né, as falas mais progressistas, né, para que a pandemia seja combatida com vacina e não com ivermectina, né, entre outras coisas assim. Então, a gente acredita piamente que um debate como esse aqui tem uma situação de fundo que é justamente a crise democrática e a crise, né, de justiça que se instala hoje no mundo e com muita força em nosso país, né? Então, por isso que o debate está dentro dessa agenda, por isso que a gente está levando a questão do trabalho em seu sentido mais ampliado para o fórum e criando outros tantos espaços para diálogos, né? E dentre essas atividades, a gente vai ter ainda outras atividades da Remy e da Beth acontecendo na semana de mobilização, mas não só para vocês terem ideia, são mais de 40 atividades acontecendo, né, ao longo dessa semana, todas autogestionadas, apresentadas pelas instituições envolvidas no fórum, né, então, assim, é uma multitude mesmo, né, de opções de fala, de modos de se dizer da democracia, de modos de se dizer da justiça, de oferecer um conteúdo concreto a essa disputa, né, a partir agora de uma construção progressista, né, para fazer frente a tudo que vem sendo destruído no nosso país nos últimos tempos, né. Então fica aqui o convite. A gente ainda está com um problema na realização do site, porque todo mundo de humanas, né, então vocês imaginam a dificuldade para construir os recursos tecnológicos, os canais tecnológicos, mas a gente tem um e-mail que funciona, que a gente, né, confere, dá a resposta, que é o FSMJD, que é o do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, .2022, por conta do ano em que a gente pretende realizá-lo presencialmente, se Deus ajudar, porque a gente está precisando muito da ajuda de Deus, né, nesse caso, @gmail.com, né? Então, quem quiser saber como se inscrever, como participar, como aderir, como contribuir, tem o canal do YouTube com muitas das atividades sendo veiculadas por lá, que é o FSMJD Resistência, não, Resiste, né, Existe, não Resistência, e tanto eu quanto a Patrícia, né, estamos à disposição aí para também nos nossos contatos para poder, né, instruir aí para quem quiser chegar junto, né. É isso, muito obrigada.